Olá, irmãos, bom dia. Saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos felizes por começarmos mais uma vez nessa manhã de domingo um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nesse momento eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, verso 9. Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nesse momento nós vamos fazer uma oração de confissão de pecados. Você possa abaixar a sua cabeça aí na sua casa, orar ao Senhor e pedir perdão pelos seus pecados. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença nesse momento. Eu quero Te agradecer por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui, mesmo longe, ó Deus, separados, não podemos ainda estar no templo do Senhor, mas cada um, ó Deus, na sua casa, possa estar nesse momento colocando o seu coração nas Tuas mãos, na Tua presença, para que o Senhor possa nesse momento perdoar-nos, ó Deus, dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nos livra, ó Deus, de pecar contra o Senhor. Essa é a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós vamos passar nesse momento para o nosso período de intercessão. Nós temos acompanhado aí durante a semana, nós temos feito, o pastor Guilherme tem feito a reunião de oração todos os dias às 7 horas da manhã. E nós temos visto alguns pedidos que têm sido feitos todos os dias. Eu vou colocar aqui alguns para vocês, para nós lembrarmos de estarmos orando. Em primeiro lugar, pelos enfermos, todos os enfermos da nossa igreja, pelos idosos, para que Deus possa proteger os nossos idosos, guardar cada um deles, fortalecer a sua saúde, pelos profissionais da área da saúde. Nós temos aí um pedido muito especial, nós temos vários membros da nossa igreja que fazem parte desse grupo, então coloquemos eles diante do Senhor. Quero também colocar a liderança da nossa igreja, pedir para que Deus abençoe, sustente os nossos pastores, presbíteros, toda a liderança, e lembrarmos também do nosso país, dos governantes do nosso país, o nosso presidente da República, os nossos governadores, porque sabemos que esse é um momento de muita tensão, principalmente na área da saúde. Temos realmente que colocá-los diante do Senhor para que Deus possa agir através da vida deles. Eu vou convidá-los também para ler comigo no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. 1 Timóteo 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então é isso que nós faremos nesse momento. Vamos fazer uma oração por todos esses pedidos que eu falei e que você também possa colocar o seu pedido em particular aí diante do Senhor. Vamos orar? Deus, nesse momento, mais uma vez, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. Nós te damos graças porque nós temos o Senhor a quem recorrer. E é isso que fazemos agora, ó Pai. Buscamos ao Senhor, clamamos ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor possa intervir, ó Deus, nas nossas vidas. Nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito até aqui, te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção e te pedimos, ó Deus, para que o Senhor continue nos abençoando. Todos esses pedidos, ó Deus, que eu falei aqui há pouco, que o Senhor possa olhar de uma forma especial, ó Pai, dos nossos idosos que estão aí no grupo de risco, ó Deus, para que o Senhor possa proteger cada um, ó Pai,
para que não pegam, ó Deus, esse vírus. Colocamos também os profissionais da área da saúde, ó Deus, vários membros da nossa igreja estão nesse grupo, estão trabalhando, ó Deus, todos os dias. Nós te pedimos a Tua proteção, a Tua bênção sobre cada um. E aqueles também, ó Deus, familiares nossos ou conhecidos, ó Pai, que o Senhor possa abençoar essas vidas e possa fortalecê-los, ó Deus. Nós colocamos também diante de Ti a nossa liderança da Igreja Presbiteriana do Novo Horizonte. Que o Senhor possa abençoar os nossos pastores, os nossos presbíteros, os diáconos, ó Deus, toda a liderança, que o Senhor possa fortalecer essa igreja e que quando voltarmos, ó Deus, dessa quarentena, possamos estar mais fortes, mais firmes ainda, ó Deus, com o propósito de buscar ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, eu coloco também de uma forma muito especial a vida dos nossos governantes, ó Deus, o nosso presidente da República, os governadores dos estados, ó Deus, todos aqueles que estão, ó Pai, nessa luta, ó Pai, diante dessa crise na saúde que estamos vivendo. Tem misericórdia do nosso país, ó Deus. A Tua igreja te clama, ó Deus, nesse momento, para que o Senhor abençoe os nossos governantes, dê capacidade, ó Deus, dê sabedoria vinda do Senhor, ó Pai, para que eles tomem as melhores decisões, ó Deus, e para que tudo seja feito conforme a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe a nossa nação, sara a nossa nação, ó Deus, todo esse povo que tem sofrido, ó Pai, com essa doença, tem misericórdia de cada um, ó Deus, sustente cada um, ó Pai, faça, Deus, a Tua vontade nas nossas vidas, que a nossa fé e a nossa esperança estejam voltadas para o Senhor. É o que eu te peço nessa hora, agradecida por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, então nesse momento, irmãos, nós vamos passar para um momento de louvor. Eu vou ler aqui com vocês um salmo de número 98. Salmo 98. Eu vou ler todo o salmo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com os da casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpas, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Nós vamos então fazer uma oração de louvor e agradecimento ao nome do nosso Deus e logo depois eu passo para a equipe de louvor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia se renova todas as manhãs, ó Pai. Muito obrigada pela certeza que nós temos de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é fiel e de que o Senhor não nos deixa sós, ó Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e ainda fará nas nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o Teu nome pelo que o Senhor é. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. A palavra está com a equipe de louvor e logo após com o Rodrigo Parreira, que trará a mensagem. Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos louvar ao Senhor. Convido você, juntamente com a sua família, daí de casa, para que nós possamos estar cantando juntos algumas canções. Vamos começar pelo hino 129. Vamos lá? Bem de manhã
gente possa estar sempre em vigilância e oração, como diz esse hino, o hino 129. Vamos seguir, então, adorando ao nosso Deus, dizendo que eu te busco, te procuro, ó Deus. O Senhor, às vezes, está no silêncio, né? Então, nós sabemos que o Senhor está em tudo. E nós devemos buscar ao nosso Deus. Amém? Nosso Deus. E a gente sabe que o Senhor está conosco. Amém? E a última canção vai falar, vai pedir, né? Na verdade é uma oração que a gente faz. Vem, Senhor, vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre o teu povo, que se chama povo do Senhor. E esse povo é a gente, povo escolhido, separado, povo a qual Jesus Cristo derramou o seu sangue, nos comprou, né, por um alto preço. Amém? Vamos lá, vem. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos
Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor, ó Deus, tem derramado a tua paz sobre o teu povo, tem dado força, ó Deus, para o teu povo. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos, ó Deus, te buscar, hoje temos livre acesso e nós, ó Deus, queremos, ó Deus, e ansiamos o Senhor mais e mais nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem estado conosco em todas as situações, de manhã, ó Deus, à tarde e à noite. E que nós possamos, ó Pai, sempre estar no Senhor em vigilância e oração. Ser com teu povo no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja, meus irmãos que estão nos assistindo aí dos seus lares. Eu peço que os irmãos abram comigo no texto de Sofonias, um dos profetas menores. Sofonias nós iremos ler no capítulo 1, dos versos 1 até o verso de número 6. Sofonias, capítulo 1, do verso 1 até o verso 6, apenas esses 6 versos. Neste momento, nós vamos passear também por outros livros, por outros textos das Escrituras Sagradas. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que o adoram ao Senhor e juram por ele, e também por Milcom, e os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Nesse momento vamos fazer uma oração, curve sua fronte aí na sua casa, e vamos pedir que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Senhor, nós em primeiro lugar te pedimos perdão pelos nossos pecados, nós temos nossas limitações de todas as ordens possíveis, mas cremos, ó Pai, que o Senhor é misericordioso, piedoso, e que ao Senhor aprove falar ao teu povo através dessa santa palavra, Senhor. E apesar das minhas limitações, ó Pai, apesar dos meus pecados, eu peço, fale ao teu povo de maneira poderosa neste momento. É o que te peço em nome de Jesus e pelo que de antemão te agradeço, Senhor. Amém. Meus irmãos, a mensagem dos profetas, de uma forma geral, assim como o Evangelho, assim como toda a mensagem bíblica, ela tem dois vieses, né? Ela apresenta duas faces, por assim dizer, da moeda de Deus, né? Ela nos traz a proclamação da graça e da misericórdia de Deus, e ela também nos traz a proclamação do juízo de Deus. Deus, o tempo todo, ele exerce graça e misericórdia, mas também exerce juízo. Nós não temos como dissociar nenhuma dessas características da pessoa de Deus, do ser de Deus. Então, quando a gente não tem uma compreensão correta disso, na verdade, a gente não consegue compreender nem mesmo a essência do Evangelho, né? É por isso que surgem muitos questionamentos. Se Deus é bom, por que acontecem tantas coisas ruins? Por que acontece coronavírus, né? Por que nós não podemos nos reunir aqui presencialmente? Temos que estar assistindo aí o culto pela internet. Ou, por outro lado, há pessoas que só olham para a questão da graça e da misericórdia de Deus e se esquecem também de que Ele é um Deus que executa juízo, que Ele traz a sua pesada mão sobre a face da terra. Toda a Bíblia, todo o Evangelho, e não é diferente com com a pregação dos profetas, traz essa situação. Deus exerce misericórdia,
mas também exerce juízo ao mesmo tempo, né? E a mensagem dos profetas menores, em especial, ela é bastante contundente na apresentação do juízo de Deus. Apresenta misericórdia também, mas a apresentação do juízo de Deus é muito clara nas mensagens dos profetas menores. E em tempos de crise como esse que nós estamos vivendo, que se abate sobre a face de toda a terra, mesmo quem não é religioso, mas já ouviu da palavra de Deus, faz menção ao Apocalipse, a situações descritas mesmo no Antigo Testamento, onde Deus trouxe castigo e juízo sobre a face da terra. Mesmo que não é cristão, mesmo que não tem muito trato com as Escrituras, vez por outra você vê mencionando isso. Olha, será que isso tem a ver com o que está escrito na Bíblia, com a ira de Deus, né? Então é muito normal que a gente se detenha sobre textos como esse que nós acabamos de ler aqui de Sofonias, que são textos que trazem de uma forma muito contundente, né? Mostram a espada de Deus sobre a humanidade. Mas também, como eu disse, toda a Escritura e o Evangelho ele pode ser visto ao longo de todas as Escrituras, né? O plano de salvação, o plano de redenção, o plano de glorificação final de Cristo, ele é visto ao longo de todas as Escrituras. O livro de Sofonias não é diferente, ele apresenta o juízo, mas ele também apresenta a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Só para contextualizar esse pequeno trecho que nós lemos aí, Sofonias, como diz aqui no primeiro versículo desse livro, diz que ele profetizou nos dias de Josias, né? Para a gente se situar, quando ele fala nos dias de Josias, ele está mencionando aqui o rei Josias, né? O rei Josias foi o último rei piedoso de Judá. Os irmãos devem se lembrar, né, que em determinado momento, quando Salomão morre, o filho dele, Roboão, assume o trono de Israel, e por absoluta falta de sabedoria, é gerada ali uma revolta contra Roboão, e as 10 tribos do norte de Israel se separam, formam o chamado reino de Israel, que depois ficou sendo conhecido como reino do norte, ou Samaria, né? É a terra dos samaritanos, e 2 tribos do sul, que eram Benjamim e Judá, continuaram fiéis ao trono de Davi e seguiram com Roboão. E então, assim, esses 2 reinos caminharam de forma independente um do outro até o final, nunca se juntaram depois, né? E o que acontece é que os reis de Israel, os reis do norte, desde o primeiro, que foi o rei Jeroboão, ele não seguiu no caminho de Davi, ele não seguiu no caminho de Deus, né? E aí não vou me delongar nisso aqui, até porque não é o alvo dessa mensagem. Já em Judá, houve alguma alternância, houve reis piedosos, né? E houve reis também que, à semelhança dos reis de Israel, não seguiram no caminho do Senhor. Então, de todos os reis de Judá, Josias foi o último rei piedoso, foi o último rei que andou nos caminhos do Senhor. E é interessante aqui, para a gente contextualizar esse livro, a profecia de Sofonias, para a gente entender por que é que Deus levantou a voz profética de Sofonias nos dias do rei Josias. Como eu disse para os irmãos, Josias foi o último rei piedoso de Judá, e a gente pode dizer que ele recebeu uma herança maldita do avô e do pai dele, do avô Manassés e do seu pai Amon. Eu peço que os irmãos aí nas suas casas abram, para a gente poder ler junto aqui, no texto de 2 Reis, capítulo 21. Nós iremos ler do verso 1 até o 9, para a gente entender a degradação pela qual passou Judá, até que chegasse em Josias, né? Olha só o que diz o texto sagrado aqui, 2 Reis, capítulo de 1, versos 1 a 9. Tinha Manassés, que era avô de Josias, né? Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Refzibá, fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo como que fizera Acabe, rei de Israel,
e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dê seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior que todas as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então Manassés, ele profanou o templo, aqui diz que nos 2 atos do templo ele colocou imagens, né? Ele praticou idolatria, queimou o próprio filho em honrar aos deuses, a um deus específico que nós vamos ver aqui nesse texto que nós lemos de Josias, que era o deus Milcom ou Moloque, né? E o interessante é que Israel sendo uma teocracia e o rei sendo um representante de Deus, de fato, né? Não é o nosso caso hoje, nós não vivemos teocracia, né? Mas Israel vivia. Israel não é um tipo, não serve como arquétipo para um governo civil hoje. Israel, ele é um exemplo, ele é um tipo de igreja, é a igreja do Antigo Testamento. Hoje a igreja é reinada, governada diretamente por Deus. A igreja é a teocracia que nós temos hoje. Israel era a teocracia do Antigo Testamento. Então, naturalmente, quando o rei se desviava, todo o sistema religioso se corrompia de acordo com o que o rei fazia. Todo mundo se desviava? Não. Nós vamos ver até no livro de Sofonias que sempre há o remanescente. Mas o normal era que grande parte do povo de Deus se desviasse. Então, tudo isso de ruim fez o rei Manassés. Mais um pouco para frente, meus irmãos, ainda no mesmo capítulo 21, peço que vejam aí sobre o reinado de Amon, que é filho desse Manassés, que é pai de Josias, durante o reinado do qual Sofonias profetizou. Então, segundo Reis 21, de 19 até 22 apenas, para que a gente veja o reinado de Amon. Tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete, e era filha de Arus, de Jotbá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Então, todos aqueles erros de Manassés, Amon também repetiu. Andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos que ele servira e os adorou. Assim, abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, né, porque houve reis piedosos antes dele também, né, e não andou no caminho do Senhor. Então, essa era a herança que Josias havia recebido, né? E é por isso que vem a palavra de Sofonias nos dias de Josias, anunciando o juízo de Deus sobre o povo de Deus, especificamente nesse contexto aqui, sobre o próprio povo de Deus, né? Para a gente se situar, o que acontece? Como eu falei para os irmãos, Josias foi um rei piedoso, apesar de toda a desorganização, apesar de todo o pecado, de toda a idolatria que ele recebeu, que ele herdou do seu pai e do seu avô, ele foi um rei piedoso. E é o que tudo indica, ele tomou atitudes no sentido de purificar, no sentido de limpar e de voltar o povo de Judá à adoração ao verdadeiro Deus, por intermédio da profecia exatamente de Sofonias. Então ele pega todo esse cenário caótico, Deus levanta Sofonias prega, e Josias implementa reformas profundíssimas. Ainda no livro de Reis, eu vou ler aqui com os irmãos, terminando isso aqui a gente já volta para Sofonias, mas eu preciso falar de tudo isso aqui para que fique muito compreendido esse trecho que nós lemos aí do profeta Sofonias. Ainda no livro de 2 Reis aí, capítulo 23, eu quero que os irmãos leiam comigo dos versos 4 até o 14, né? Aí Josias já era o rei, né? Começou a reinar com 8 anos de idade, olha só. Então o rei, né, no verso 4 aí do capítulo 23, o rei, no caso Josias,
ordenou ao sumo sacerdote Hilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Nós vamos lembrar que Manassés tinha colocado itens de idolatria, artefatos de idolatria nos 2 átrios do templo, né? E para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas dele para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá, e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, queimavam incenso, né, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até ao vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor. Olha o absurdo. Havia câmaras de prostituição cultual a outros deuses no templo, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo, que era uma divindade estrangeira. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou Tofete. Esse profanar aqui é profanar os altares dos deuses estranhos, né? Então ele estava promovendo, na verdade, uma purificação. Também profanou Tofete, que está no Vale dos Filhos de Inom, para que ninguém queimasse seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque, coisa que o avô dele tinha feito. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos Sidônios, e para Quemos, abominação dos Moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu de ossos humanos. Então, toda aquela parafernália, toda aquela problemática que havia sido acarretada pelo pecado de Manassés e de Amon, vem a profecia de Sofonias, e Josias, ainda que em tenra idade, né, ele, depois de alguns anos, ele promove essa reforma, e ele ataca exatamente os pecados que são listados nos textos que nós lemos ali a respeito de Manassés e de Amon. Voltando aí para o texto, vamos ler novamente, e eu quero tratar com os irmãos desses 6 versículos que nós falamos após essa contextualização, né? Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amaria, filho de Ezequias, nos dias de Josias, né? É o contexto histórico. Filho de Amon, rei de Judá. Aí olha só o que Deus fala. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Quando Deus fala aqui sobre a face da terra, falando através de Sofonias, são as nações pagãs, são aquele povo que não é povo de Deus, são os ímpios, né? E aí ele se volta agora no verso 4, ele se volta para o povo de Deus, que havia acompanhado Manassés e Amon no pecado deles. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, que era onde ficava o templo, onde Deus deveria ser adorado. Exterminarei, Deus vai contando o que vai fazer. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministradores dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram sobre o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e por Milcom, e os que deixaram de seguir aos senhores que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. É interessante que aí nos versos 3 e 4, ou pelo menos no verso 4,
ou melhor, no verso 4, precisamente dizendo, Deus se volta contra o seu próprio povo. E isso é interessante por quê? Porque havia um orgulho em Israel, isso perdurou até, a gente vê isso no Novo Testamento já, né? Durante o ministério de Jesus, o ministério do próprio apóstolo Paulo, houve um problema muito grande com isso, porque o orgulho judaico era de que eles eram descendentes de Abraão, que eles eram um povo da aliança. Então tudo estava certo com eles, por quê? Porque eles nasceram da descendência de Abraão. Quando Deus faz aliança com Abraão, né? E aí também Deus promete a ele um filho, e depois Deus diz a ele, em Isaac será chamada a tua descendência. A descendência carnal, a descendência natural de Isaac era esse povo aqui. E eles confiavam demais nisso, por quê? Porque, é claro, Deus fez a aliança com Abraão, então nós estamos seguros, estamos protegidos. Só que essa aliança, ela tinha os termos dela, e esse povo estava descumprindo de maneira pesada, de maneira cabal a aliança que eles tinham feito com Deus. Então Deus se volta assim contra o seu próprio povo, né? Eu nunca me esqueço de um texto de Mateus 3, 8 e 9, naqueles duros discursos de João Batista contra o povo de Israel, ele fala o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então, eles tinham isso na mente, olha, eu sou filho de Abraão, então, estou tranquilo, posso levar minha vida do jeito que eu quiser, por quê? Porque eu sou filho de Abraão, né? Então, a chamada de Deus contra o seu povo é exatamente por quê? Porque eles se fiavam nisso e não procuravam seguir e adorar a Deus da forma que ele exigia, e pior do que isso, trocavam Deus, o Deus de Israel, o Deus que os tirou da terra do Egito, o Deus Todo-Poderoso, por deuses estranhos, né? Por deuses falsos, na verdade. E pegando aqui esse texto de Mateus, é isso que João Batista fala, olha, vocês estão confiando demais que vocês são filhos de Abraão, vocês têm que se arrepender, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento, porque filho de Abraão, Deus pode pegar até essas pedras que estão aqui e transformá-las em filhos de Abraão. É isso que João Batista quer dizer. E para nós isso tem que ser bem digerido também, porque eu falo por mim, eu nasci em lar cristão, eu estou com 40 anos de idade, são 40 anos dentro da igreja, e nós que temos essa, vamos chamar assim, de tradição cristã, nós, vez por outra, eu falo por mim, e sei que falo por muitos dos irmãos aí, né, que são de uma tradição cristã, tradição familiar cristã, nós temos, às vezes, essa tentação de imaginar isso. Não, está tudo certo, eu sou a menina dos olhos de Deus, né? Eu sou o menino de ouro, está tudo certo, porque a minha mãe é crente, meu pai é crente, minha avó era, né? Eu estou aqui dentro da igreja, estou cumprindo os rituais, os ritos certinhos. Isso não garante nada. Se nós não produzirmos frutos dignos de arrependimento, isso não nos garante nada. A palavra de Sofonias, que era duríssima contra os filhos de Israel, e aí ele começa a enumerar, a detalhar os pecados que eles haviam cometido, aí, a partir do verso 4, olha o que ele fala no verso 4, exterminarei deste lugar o resto de Baal, quer dizer, o que tiver sobrado da adoração a Baal, porque a adoração a Baal ela era variável, tinha época que se adorava muito, às vezes pouco, né? Baal era uma divindade estrangeira, e não poderia de forma alguma ser adorada pelo povo de Israel, ou de Judá, como era o caso aqui, mas estava lá, já fazia parte da cultura do povo, e de tempos em tempos havia um problema dentro do povo de Deus com relação à adoração a Baal. Baal, ele era considerado o deus da tempestade e da chuva. Então, quem adorava Baal, quer fosse ali um apóstata do povo de Deus, ou alguém de uma nação vizinha, adorava, por quê? Porque entendia que precisava de Baal para que ele mandasse a chuva no tempo certo, para que houvesse uma colheita satisfatória. Nós temos que pensar que esse povo vivia numa sociedade agrícola, então havia essa mentalidade. Boas chuvas, chuva abundante, uma temperatura boa, um clima bom para a agricultura, na mentalidade daquele povo, dependia de Baal estar satisfeito ou não. E para que Baal estivesse satisfeito, então deveria-se cultuá-lo. E o culto a Baal envolvia autoflagelação, envolvia uma série de coisas, envolvia também a prostituição cultual. Eles entendiam que isso eram rituais de fertilidade. Então havia a figura da prostituta cultual. É por isso que a hora que você olha lá para Manassés, o que ele fez, ele colocou câmaras de prostituição cultual dentro do templo.
dentro do templo, né? Exatamente por quê? Porque havia esse ritual de fertilidade em honra a Baal, né? Depois fala mais no verso 5. Os que sobre os eirados adoram o exército dos céus. Exército do céu aqui nada mais são do que os astros, sol, lua, estrelas e os planetas também. Esse pecado também é listado lá dentro do que Manassés fez e dentro da reforma que Josias prometeu. Isso é incrível, né? Uma adoração, uma idolatria que perdura até hoje. Mas você fala assim, eu nunca vi ninguém adorando os astros aí. Você conhece gente que gosta de horóscopo, gosta de signo? Aquilo é adoração aos astros. E a astrologia, como a religião, astronomia é a ciência, astrologia é religião, né? A astronomia está certa, está estudando os astros aí. A astrologia, com aquelas questões de mapa astral, né? Aquilo é antigo demais da conta e surgiu em regiões próximas ali a Israel. Então, sempre houve essa crendice de que os astros influenciam na vida das pessoas. Até hoje você vê isso, né? Então, o que acontecia? Já uma vez que se entendia que os astros influenciavam na vida das pessoas, havia adoradores de os astros, né? Se ele vai influenciar, eu vou adorá-lo para ele me ajudar. E isso acabou sendo incorporado pelo povo de Deus também, né? Aí mais para frente um pouco, dentro do próprio verso 5, olha só o que fala, ó. Fala, os que sobre os eirados, né, sobre os tetos, adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele também, por Milcom. Milcom, Moloque, é uma das divindades que é citada lá também, na reforma que Josias faz, embora não fale o nome dele ali, junto dos pecados de Manassés, mas quando diz que Manassés queimou o filho a um Deus, né, queimou seus filhos oferecendo sacrifício, era um ritual que era realizado para esse deus Milcom ou Moloque. Acredita-se que ele tinha algum envolvimento com guerra, né? Uma espécie de deus da guerra. Então, ter um bom relacionamento com Moloque também, na mentalidade deles, garantia sucesso na guerra. O que a gente vê de crítico aqui é que diz, adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Isso é o que nós chamamos, meus irmãos, de sincretismo religioso. Adora a Deus, ao Deus verdadeiro, mas também adora outros deuses, né? O que acontece? Em alguns momentos, em muitos momentos, o israelita, o judeu apóstolo, ele abandonava completamente o culto a Deus, mas em vários momentos ele misturava. Ele fazia um mix ali de adoração a Deus e idolatria a outros deuses, né? Isso fica claro também na profanação do templo, né? Na profanação ali que é descrita, que Manassés promoveu. E aí, por final, no verso 6, fala o seguinte, o juízo também contra aqueles que do povo de Deus deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, e que nem perguntam por Ele. Aqui não está falando da idolatria, da adoração a um outro Deus, a um Deus estranho, a um Deus falso, mas o fato de se tornar irreligioso, o fato de deixar o coração se afastar das coisas de Deus, o fato de não se importar com as coisas de Deus. E é interessante, o pastor Guilherme ele gosta de falar isso aqui, o coração do homem ele nunca fica vazio. Então, fatalmente, se o seu coração não está cheio do Espírito Santo, não está cheio das coisas de Deus, ele vai ser preenchido por outra coisa que assume o lugar de Deus e que acaba se tornando um ídolo na sua vida. De repente não vai ser um Baal, de repente não vai ser um Milcom, mas vai ser algo que vai preencher o lugar que deveria ser de Deus no seu coração. Eu queria tecer aqui alguns comentários com os irmãos a respeito da exposição desse texto, né? A gente fica pensando, por que é que o povo se desviava? Por que é que, sendo um povo que foi retirado do Egito, sendo um povo que teve testemunho de tudo o que Deus fez, ainda procurava esses deuses? Ainda agia de forma absolutamente, diametralmente oposta àquilo que as Sagradas Escrituras colocavam. Você sabe por quê? É porque o ser humano é imediatista e é assim até hoje. O diferencial entre Deus, quando Deus fala a Moisés, e Moisés vai lá libertar, né, como instrumento de Deus, vai libertar esse povo o povo dele do Egito, você sabe qual era o diferencial de Deus com os deuses do Egito? E o pastor Guilherme até pregou algo nesse sentido não, ele pregou exatamente a respeito disso no domingo passado. A diferença do Deus de Israel e daqueles deuses do Egito e das nações vizinhas
nós temos vários diferenciais. O primeiro, Deus, o Deus de Israel, ele nunca esteve limitado a uma situação específica, a um aspecto específico da existência humana. Ao contrário desses deuses, cada um era ligado a alguma coisa. O pastor Guilherme falou aqui dos deuses do Egito. Quando Deus manda as 10 pragas, o que ele está fazendo? Ele está humilhando uma a uma aquelas divindades. Por quê? Porque o Nilo era considerado um deus. O que Deus faz? Vai lá e apodrece o Nilo. Diz que as águas do Nilo se tornaram sangue e os peixes morreram. Então, quando Deus faz isso, ele humilha um a um aquelas divindades falsas do Egito, que na verdade não eram deuses. Então, da mesma forma, Deus age aqui, quando nós, um diferencial de Deus em relação a esses falsos deuses, é que Deus é Senhor de tudo. Baal era considerado Senhor da chuva, da tempestade, da colheita. Deus é Senhor disso e de muito mais. Milcom, digamos que ele fosse realmente Deus da guerra, ao que tudo indica, sim. Deus é Deus de guerra também, mas é Deus de tudo mais. Agora, por que as pessoas pediam para esses deuses? Porque elas queriam que as necessidades imediatas delas fossem atendidas. Então, eu preciso de uma colheita, eu não vou servir a Deus que eu não sei se ele está me ouvindo e tal, porque às vezes a pessoa pensa que Deus ele é só transcendente, não é imanente. Espera aí, eu tenho uma divindade aqui que eu sei que ela cuida especificamente da colheita, então eu vou adorá-la para que ela me dê uma boa colheita. Então, é a ideia de atender a necessidade imediata. E o nosso Deus ele não trabalha dessa forma. Ele é um Deus que cuida de nós, sim. Eu tenho certeza que todos aqui, apesar da angústia desses dias, são dias difíceis, são dias de pranto, de lamento, todavia, nós temos experimentado, sem sombra de dúvida, o cuidado de Deus. E quando passar tudo isso, nós vamos olhar para trás e é que nós vamos entender mesmo quanto Deus cuidou de nós nesses dias de pandemia. Mas o que tem sido oferecido de uma forma geral nas igrejas? Tem sido oferecido um cuidado para uma promessa de cuidado de necessidades imediatas e temporais. Não é isso que a Bíblia traz para nós. Um outro ponto que diferenciava o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, desses outros deuses, é que o relacionamento do adorador com esses deuses envolvia barganha. Então, assim, se o cidadão quisesse que Baal mandasse uma boa colheita, o que ele faria? Ele ia promover uma prostituição cultural, ele ia se flagelar para aplacar a ira de Baal, para Baal ficar quietinho e Baal mandar uma chuva. Milcom ou Moloque, o que se fazia? Como é que ele era adorado? Ele era adorado da maneira mais horrível do mundo, mais horrível, a pior que você pode imaginar. Jogavam-se crianças, bebês. Esse Deus, ele tinha a imagem dele tinha um formato, uma cabeça de touro, um corpo humano, uma abertura no ventre, onde havia uma fogueira e se lançavam crianças lá dentro. Foi desse jeito que Manassés matou seus filhos. Está escrito lá. Para aplacá-lo. Então havia uma relação de troca entre o adorador e esse Deus, uma barganha, uma moeda de troca. Com o Deus de Israel não existe isso. Nós nos aproximamos de Deus, nos relacionamos com Ele, não na base da troca, por um motivo muito simples. Não há nada que nós possamos dar a Deus que o complete, que o faça melhor. O que nós oferecemos a Deus é o que Ele já nos deu em Cristo. Como diz Paulo no capítulo 12 de Romanos, que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício. O que é o nosso ser? Mas quem nos dá essa possibilidade, quem nos dá essa condição, é o próprio Deus através da obra de Cristo nas nossas vidas. Então, não existe uma questão de barganha, é impossível. Lembrando mais uma vez uma situação que nós já falamos, já tratamos aqui nessa igreja. Quando você olha para a aliança de Deus com Abraão, aquele ritual dos pedaços, onde Deus manda Abraão despedaçar uma série de animais, e ali está envolvida uma relação de aliança, um rei dominador com outros reis que são vassalos, que entram em aliança, e se essa aliança for quebrada, aquele que quebrar a aliança é sujeito a ter o seu sangue derramado, como daqueles animais ali.
Quando Deus manda Abraão despedaçar aqueles animais, ao invés de passar Deus e Abraão junto, quem passa é só Deus. Então, o que isso quer dizer? Que a aliança que nós temos com Deus não é por algo que eu possa dar a Ele, mas é Ele que dá todas as condições para que essa aliança seja cumprida. Por isso que Ele passa sozinho ali entre os pedaços, né? E isso é cumprido em Cristo. Isso é plenamente cumprido em Cristo. Então, é impossível eu barganhar com Deus. Já com o Deus estrangeiro, era possível. E por que isso é atraente? Sabe por quê? Porque quando eu barganho, eu tenho a sensação, ou eu tenho algum grau de controle sobre a situação. E aí é que está o problema. Nós queremos agir com Deus, imaginando que nós podemos ter algum controle sobre as ações de Deus, e com Deus não funciona assim, porque Ele é soberano. Então, era muito atraente, era muito tentador ter esse tipo de relacionamento com deuses falsos. Por quê? Ora que eu quiser a chuva, eu vou promover ali um ritual para Baal. Então eu tenho controle sobre aquilo que vai acontecer na minha vida. Isso é muito tentador. E isso, infelizmente, é o que tem sido oferecido em muitas igrejas hoje, né? As pessoas sempre procuraram ídolos porque sempre os relacionaram com um aspecto específico de suas necessidades imediatas. Naquele contexto, esses aspectos eram boas colheitas, vitórias nas guerras, prosperidade, etc. Você sabe o que a gente faz hoje? Muitas vezes nós não vamos falar aqui, os crentes, os cristãos, eles não vão falar que adoram esse ou aquele Deus que não o Deus de Israel. Só que na prática, o que tem sido feito é que Deus, a pregação, tem rebaixado Deus ao nível de um ídolo desse. Deus tem se tornado, como já disse o pastor Guilherme aqui, uma espécie de gênio da lâmpada. Na verdade, ele não tem se tornado, ele tem sido mostrado dessa forma. Então, assim, as pessoas vão se relacionar com Deus achando que elas têm algo para dar para Deus, ou dinheiro, ou porque participam de muitos cultos, de muitas reuniões, e que por isso Deus vai amar mais, vai abençoar mais. Com Deus não existe essa relação de barganha, mas infelizmente, o Deus que tem sido pregado em muitas igrejas é um Deus que barganha, é um Deus que espera receber algo para poder dar algo em troca, e nesse sentido, muitos crentes, muitos daqueles que se dizem cristãos, têm rebaixado o Deus soberano, o Deus de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao nível de um ídolo, que é limitado a um ou outro aspecto da existência humana. E o resto, você acaba imaginando que você pode controlar. Isso está errado, isso não é verdadeiro. Mas por que isso acontece? Por um simples fato, por falta de conhecimento de Deus. Por pura falta de conhecimento. Não basta nós termos uma boa intenção no nosso relacionamento com Deus. Quem disse que muitos desses idólatras aqui, em algum grau, não tinham uma boa intenção? Você sabe o que aconteceu nos dias de Josias? O negócio estava tão bagunçado que ele manda o sacerdote Ilquias ir ao templo, e lá Ilquias encontra o livro da lei. Quer dizer, eles não sabiam nem o que era o livro da lei, não sabiam nem mais o que Moisés tinha falado para aquele povo. E Ilquias ficou surpreso: encontrei o livro da lei. E aí ele lê aquilo diante de Josias, Josias rasga as suas vestes. Agora, nem por isso aquele povo deixou de ser culpado e deixou de ser julgado pelos pecados que havia cometido. Então não basta ser bem intencionado, tem que conhecer a Deus. Ninguém vai ser eximido, sendo cristão ou não, porque teve boa intenção. A palavra de Deus diz que o meu Deus fala, né, através de Osés, que o meu povo perece por falta de entendimento. Isso é fato. Não basta ter boa intenção. Talvez até muitos desses idólatras condenados pela palavra de Sofonias fossem bem intencionados para agradar a Deus, mas isso nunca foi o suficiente, por isso eles foram julgados. Só como eu disse para os irmãos, a mensagem do Evangelho, a mensagem dos profetas, né, ela mostra o juízo, mas ela também mostra a misericórdia de Deus. Eu peço que os irmãos dêem uma caminhadinha comigo dentro do livro de Sofonias, lá no capítulo 3, só para ler 2 versos,
versos 12 e 13. Se os irmãos depois leiam o livro de Sofonias por completo, vocês vão ver que existem profecias contra outras nações, e existem mais profecias, mais oráculos contra o povo de Deus. Mas ele termina de uma forma gloriosa. Olha o que ele diz aqui nos versos 12 e 14. Mas deixarei no meio de ti, falando ao seu povo, povo de Judá, um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Meus irmãos, o cumprimento de momento ali da profecia de Sofonias, ele se dá com o cativeiro babilônico, né? Essas profecias todas, elas têm seu cumprimento imediato ali no cativeiro babilônico. Mas, é como eu disse para os irmãos, Deus traz juízo. Só que o juízo de Deus, quando ele vem sobre a casa de Deus, e seguramente hoje que a igreja está afetada, é inegável que a igreja está afetada com tudo que tem acontecido no mundo, mas é no sentido de purificar, é no sentido de separar um remanescente, e isso é algo glorioso, porque a promessa para esse remanescente é gloriosa. Ele sofreu, o remanescente sofreu, com tudo que aconteceu aqui, mas depois que passou, o que aconteceu com o remanescente foi algo glorioso, e ainda há de acontecer com o remanescente fiel da igreja. Eu queria trazer para os irmãos aqui 3 aplicações dentro disso que foi falado. A primeira é o seguinte: esteja atento ao que Deus tem feito nesses dias sobre toda a terra e tome uma posição séria. Quando Sofonias vai pregar, Josias podia simplesmente ter seguido no caminho dos pais dele. Você sabe por quê? Porque houve profetas também nos dias de Amon e de Manassés e de Amon. Houve profetas naqueles dias, houve palavra de Deus naqueles dias, mas eles não se emendaram. Quando a profecia de Sofonias chega para Josias, ele toma posição. Ele manda o sacerdote Ilquias ir no templo, limpa o templo, purifica o templo, depois ele vai desfazendo toda a bagunça que o pai e o avô dele haviam feito. Então ele tomou uma posição séria, porque viu o que estava acontecendo, a mão de Deus pesando sobre o povo e o anúncio de um cativeiro que viria. Tome uma posição séria. No final de tudo, esteja no meio do remanescente fiel, que é o que nós acabamos de ler aqui. Mais um ponto: examine-se a si mesmo para se certificar se você não tem sido um crente sincrético. Lembra que lá no verso 5 ele fala assim, aqui no verso 5 ele diz o seguinte: e os que adoram ao Senhor e juram por Ele também por Milcom. Você fala, mas eu não adoro ninguém, eu estou aqui, eu sou crente, né? Eu nunca nem fiz menção de nome de outros deuses. Eu vou te propor um exercício mental para você fazer. Imagine que se tudo o que você preza nessa terra, e aí eu não estou falando de coisas ruins não, coisas boas, seu trabalho, sua família, a convivência da igreja que nos tem sido tirada nesses dias, tudo aquilo que você preza nessa terra, se tudo isso desaparecesse de uma só vez, você continuaria com seu coração em Cristo? Você continuaria com seu coração nas coisas de Deus? Eu não estou perguntando se você sofreria ou não, porque é óbvio que você sofreria. É óbvio que isso seria um golpe duríssimo sobre você. É óbvio que você ia lamentar, chorar, rasgar o seu coração, sofrer. É claro, isso é natural, e não tem como ser diferente. Mas a pergunta é, você manteria o seu coração em Cristo? Olha, se a resposta for não, ou se pintar uma duvidazinha, aí eu te pergunto, será que não tem mais nada dividindo a atenção do seu coração, a atenção que o seu coração deveria devotar somente a Cristo? Será que o espaço de Cristo na sua vida, no seu coração, ele não tem sido ocupado por outras coisas, não? Eu repito, eu não estou dizendo assim, se vier uma calamidade sobre você, além do que já está acontecendo, é claro, né? Eu não estou dizendo que você estaria tranquilo com isso, mas o seu coração continuaria em Cristo? É uma pergunta que nós devemos fazer. E para finalizar, irmãos,
tudo isso que aconteceu aqui, toda essa profecia de Sofonias, que depois, por mais que o reinado de Josias tenha sido o reinado de um rei piedoso, né? Um reinado próspero, mas os reis que vieram depois dele também, foram mais 3 reis até a finalização e o cativeiro babilônico, todos eles se desviaram. Então, a profecia de Sofonias, ela se cumpre. O povo de Judá teve um respiro ali, um alívio enquanto Josias reinou, mas como os outros reis não eram piedosos, eram reis ímpios, tudo acabou dando errado ali. Mas qual que é o ponto? Por que tudo isso aconteceu? Porque o povo não conhecia. Então, como é que você vai se relacionar com Deus sem rebaixar Deus ao nível de um ídolo, de um gênio da lâmpada, que você de repente vai estar procurando para atender uma ou outra necessidade sua e deixando outras partes da sua vida de fora do raio de ação dele, como se isso fosse possível, né? Mas às vezes a gente tem esse pensamento. Você só vai ter condição de adorá-lo, de se relacionar com ele de uma maneira plena, se você procurar conhecê-lo. Isso só vem através da palavra de Deus. É a única forma de afastar os ídolos modernos, né, que nos assediam. Por quê? Porque ela ajusta a nossa vida com Deus. Isso vai evitar que você trate Deus da forma que ele não é. Isso vai levar você a ter a exata noção de que ele domina sobre todos os aspectos da sua vida e que, mesmo que você não entenda muitas coisas que ele faz, é ele que cuida de você, é ele que te sustenta e é ele que vai te manter fiel. Amém, irmãos? Eu queria orar com os irmãos, deixando essa palavra, e espero que em breve nós possamos estar reunidos, né, aqui nesse templo, porque eu tenho certeza que todos estamos aí com saudade uns dos outros. Senhor Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Essa palavra que o Senhor deu ao teu servo Sofonias é duríssima, mas também traz uma mensagem de certeza de que o Senhor é com aqueles que são fiéis ao Senhor, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ter o coração do remanescente fiel, Senhor. Que nós possamos andar nos teus caminhos e conhecer ao Senhor a cada dia mais e mais. Para que nós possamos, ó Pai, prestar-te o culto, não só em termos rituais aqui nesse templo, mas o nosso culto racional, da maneira que te agrada, ó Pai, devotando ao Senhor todas as nossas faculdades, todo o nosso ser, e nos oferecendo de fato como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Fala aos nossos corações. Amém. Vamos fazer oração, queridos. Senhor, em nome de Jesus, nesse instante nós nos achegamos à Tua presença, gratos pela bondade do Senhor, gratos pelo Teu cuidado. Obrigado, Deus, por esse momento de culto, obrigado pela palavra que foi ministrada, que Teu Espírito possa aplicá-la ao coração de cada irmão nessa manhã. Portanto, essa oração que nós fazemos assim, ó Deus, em Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, nesse momento, então, nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Eu quero colocar aqui a vida dos nossos aniversariantes. E eu tenho aqui a lista dos nomes dos aniversariantes dessa semana, do dia 19, que é hoje, até o dia 25 de abril, próximo sábado. Então eu tenho aqui, dia 20, a Joana Dark Veríssimo, dia 20 também a Karen Cristina, dia 21 a Edir Rosa, 21 também Laura Alves, dia 22, a Vandira Pérez. Dia 23, nós temos o Cícero Bernardo e a Maria da Glória. E no dia 25, Lucas Fernando. Eu vou ler aqui um salmo de número 27, versículo 4, para deixar para os nossos aniversariantes. Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.
Então esse é o nosso desejo, nossa oração para a vida de cada um dos nossos irmãos, que possamos realmente estar na casa do Senhor, orando, louvando o nosso Deus e engrandecendo o nome dEle por todos os dias das nossas vidas. Nós vamos fazer uma oração então, colocar a vida desses amados na presença do Senhor. E também, se você tiver algum parente seu, algum amigo conhecido, coloca ele aí agora na sua oração e peça a bênção do Senhor sobre a vida dele. Vamos orar? Ó Deus, nós te damos graça nesse momento, ó Deus, louvamos o teu santo nome pela vida de cada um desses aniversariantes dessa semana. São nossos irmãos, ó Pai, são pessoas do nosso convívio, nós te louvamos pela vida deles e nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, a tua paz sobre a vida de cada um. Abençoe cada um, ó Deus, supre as suas necessidades, que o Senhor possa abençoar a sua vida emocional, a sua vida espiritual, a sua vida financeira, a sua vida familiar, em todas as áreas, ó Deus, dessas pessoas, que o Senhor possa colocar a tua mão e a tua bênção possa estar sobre a vida de cada um. Nós te pedimos isso, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, nós vamos passar agora para o nosso pastor Guilherme, que nos trará a aula nessa escola dominical. Ok? Olá, irmãos, bom dia. Espero que todos estejam bem, que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida. Nós vamos hoje fazermos ou trabalharmos o nosso quarto ponto dentro daquele processo que começamos alguns domingos passados, no qual estamos estudando doutrinas da salvação, da teologia reformada. Nesse caso específico, nós já começamos a estudar 3 pontos e hoje iremos estudar o nosso quarto ponto, que é conhecido como graça irresistível. No primeiro ponto que nós estudamos, nós abordamos um tema chamado depravação total. Nesse ponto, nós estudamos, a partir de algumas passagens da Escritura, que o homem se encontra numa condição naturalmente afastado de Deus. O pecado original, o pecado de Adão, alastrou-se por toda a raça humana de maneira tal que tanto a culpa quanto a corrupção espalhou-se para todos, de maneira tal que a humanidade está completamente afastada de Deus. E essa doutrina da depravação total, ela então nos afirma de que o pecado contaminou todas as faculdades humanas, o corpo, a alma, a mente, as intenções, as motivações, os desejos, tudo aquilo, portanto, que o homem faz, está maculado pelo pecado. A natureza humana, portanto, ela está inclinada para o pecado. E esta inclinação para o pecado faz com que o homem se torne escravo do pecado e, portanto, ele perdeu o que é conhecido como livre-arbítrio. Isso não quer dizer que o homem não tenha liberdade. Sim, o homem tem liberdade dentro da sua própria esfera ou dentro do próprio contexto de natureza. Nós denominamos isso de livre agência. Mas, porém, todavia, em relação a Deus, o homem não consegue por si mesmo se achegar ao Senhor. Portanto, este foi o primeiro ponto. Daí, então, estudamos o segundo ponto, que é conhecido como eleição incondicional. Nesse ponto nós estudamos, tendo em vista que o homem caiu completamente, não havendo qualquer possibilidade de se salvar, Deus, movido pelo seu amor e graça, ele resolve salvar. Mas na sua soberania, ele resolveu não salvar a todos, mas sim, dentre tantos pessoas da humanidade, ele resolveu eleger. E então nós entendemos que essa eleição, ela é incondicional. Por quê? O fato que se Deus colocasse qualquer condição para esses homens caídos,
Seria natural, portanto, que ninguém se salvasse. Portanto, Deus elege o homem de maneira incondicional. Aí então nós entramos e estudamos um terceiro ponto, que é conhecido como expiação limitada. A pergunta é, por quem Jesus Cristo morreu? E a Escritura então vai nos ensinar e nos mostrar que a expiação ela é limitada, ou seja, Cristo morreu por as pessoas que o Pai elegeu de maneira incondicional. Portanto, ele expiou, ele substituiu, ele colocou no lugar dessas pessoas. E, portanto, por essas pessoas, Cristo morreu. Aí, então, nós entramos num quarto ponto que é chamado de graça irresistível. E esse é um pensamento lógico. Vejam, primeiro ponto, o homem caiu totalmente. Ele não pode se salvar, portanto, Deus o elege. Se Deus, então, elege esse homem, e Deus, sendo justo, cobra o pecado do homem, então alguém tem que pagar a conta. Cristo veio e pagou o débito, pagou a conta. Cristo expiou, substituiu. Mas essas pessoas precisam ser alcançadas. Elas precisam ouvir do Evangelho e precisam entender o que Deus fez. Portanto, nós denominamos isto de um chamado eficaz. E aí, então, entra-se um conceito, uma doutrina que nós denominamos de graça irresistível. Entenda isso, queridos. Há dois tipos de chamados. Há um chamado exterior e um chamado interior. O chamado exterior é quando a mensagem do Evangelho ela é pregada, quando a mensagem ela é anunciada. E essa mensagem ela alcança o coração de todo mundo. Algumas pessoas aceitam, outras pessoas não aceitam, outras pessoas atendem, outras não. Mas há um chamado interior. E esse chamado interior é uma ação direta do Espírito Santo de Deus, no qual nós chamamos de uma graça irresistível. Para essas pessoas, portanto, que Jesus Cristo pagou o débito, por essas pessoas que Cristo morreu, o Espírito Santo, sabendo de fato quem elas são, o Espírito vai a elas. E essas pessoas recebem da parte de Deus um chamado interior, e uma vez que Deus fala ao coração dessas pessoas, essas pessoas atendem. Portanto, essa graça é irresistível. Portanto, todo eleito incondicionalmente, pelo qual Cristo morreu, que Cristo expiou o seu pecado, a graça vai lhe alcançar e essa graça será irresistível. Nós temos algumas passagens bíblicas que nos mostram isso. Lembrando que isso é chamado, portanto, de chamado interior. Essa ação do Espírito direto no coração desses eleitos, e uma vez que ele agem, eles atendem a voz. Algumas passagens que nos provam isto. João capítulo 6, verso 37, fala assim: todo o que o Pai me dar, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Percebo que Cristo diz, aqueles que o Pai lhe dá. Isso deixa bem claro que há um grupo no qual o Senhor entregou para Cristo. João capítulo 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Pressupõe claramente que há uma ação de Deus no seu coração. Uma outra passagem. João 6, 45. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que o Pai... que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Outra passagem, Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Gálatas capítulo 1, verso 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas 1, 15. Outra passagem, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma passagem, 1 Pedro 5, 10.
e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Essas passagens todas, irmãos, elas nos evidenciam claramente, de maneira específica, de que há um chamado interior, há um chamado no coração, e esse chamado ele é promovido pelo Espírito Santo. E essa graça, portanto, ela é irresistível. Lembre, por exemplo, quando Paulo, no livro de Atos, estava pregando e diz que uma mulher chamada Lídia, ela sentiu no seu coração uma ação de Deus. De fato, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta àquilo que Paulo dizia. Essas passagens, elas evidenciam claramente de que há uma ação direta de Deus no coração do homem. Alguém pode pensar assim: mas quantas pessoas resistem ao chamado? Sim, todos aqueles que não são eleitos, quando ouvirem desse chamado exterior, quando ouvirem da pregação do Evangelho, eles não darão crédito. Mas aqueles que foram eleitos de maneira incondicional, estes pelos quais Cristo morreu na cruz, o Espírito Santo vai falar diretamente aos seus corações, e uma vez falando aos seus corações, essa ação, essa graça de Jesus, essa graça do Espírito é irresistível. É preciso entender que o nosso coração, uma vez eleito, tendo Cristo morrido por nós, o Espírito Santo de Deus vem, e isso é algo glorioso. Thomas Watson, um puritano do século XVII, diz o seguinte: Deus segue em frente conquistando na carruagem de seu Evangelho, conquista o orgulho do coração e faz a vontade que se manteve como um forte royal contra ele se entregar e se inclinar à sua graça. Faz o coração duro sangrar. É um chamado poderoso. Entendam que o que ele está dizendo é exatamente o que a Escritura afirma nas várias passagens que aqui falamos. O homem caído, que não tem como se levantar, Deus elege de maneira incondicional, porque ele não consegue se levantar. Este homem tem um débito para com Deus, portanto, Cristo veio e pagou o débito, pagou de fato a conta, ele expiou, se colocou no lugar. E para essas pessoas, o Espírito Santo vem de maneira conquistadora, de maneira vencedora, fala diretamente aos seus corações e, portanto, a sua graça é irresistível. Portanto, queridos, o meu desejo sincero é que você entenda essas verdades, pois todas elas tiram de nós a arrogância, a prepotência e nos colocam no nosso devido lugar, o lugar de pessoas indignas, mas de pessoas que foram amadas por Deus, de pessoas que não têm condições, mas que a graça nos alcançou. É por isso que as doutrinas da graça, as doutrinas da salvação, no qual a teologia reformada tanto enfatiza, elas apontam para Deus e dão a Deus todo o mérito e toda a glória. Não há nenhum tipo de mérito humano ou louvor humano, porque nós estamos completamente caídos. Toda a glória e todo o mérito é do Senhor. E, portanto, a graça, ela é irresistível. Eu espero que você tenha entendido isto e esteja entendendo o que nós estamos falando aqui. Mais uma vez, eu me coloco à sua disposição para quando você quiser e precisar entrar em contato, que podemos conversar mais abertamente e mais amplamente sobre esse assunto. Portanto, que Deus abençoe a sua vida e que você, meu irmão, tenha um coração grato, um coração satisfeito por tudo aquilo que Deus fez por você. A Ele toda a glória. Louvado seja o Senhor por essa graça que nos convenceu, que foi irresistível nos nossos corações. Que Deus abençoe sua vida. Tenham todos uma manhã abençoada pelo Senhor. Farei uma oração e que Deus te abençoe. E já convido você para o culto à noite.
será online, normalmente, às 19 horas. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós nos achegamos à Tua presença. Somos gratos, ó Deus, pela Tua obra que Tu começastes em nós. E sabemos que Tu vai findá-la em nós. Sabemos que, como a Escritura diz, somos homens caídos, mas que o Senhor nos elegeu, que Cristo pagou o nosso débito e que Teu Espírito vem sobre nós de maneira irresistível. E o nosso coração muito se alegra por isso. Que Teu Espírito nos convença todos os dias, ó Deus, todos os dias, de que sem o Senhor, de fato, estamos perdidos. E que se nós hoje entendemos o Teu Evangelho, entendemos a Tua verdade, entendemos porque o Senhor veio sobre nós, que isso gere em nós, ó Deus, um coração humilde e um coração grato ao Senhor. Portanto, essa é a oração que eu faço em Cristo Jesus. Amém.